O primeiro passo é nós vamos escolher o conteúdo que a gente vai trabalhar. O nosso trabalho, a princípio, a gente vai começar fazendo da indústria do Sudeste, capítulo 6 do livro de Geografia. O que eu preciso fazer para fazer esse trabalho, o meu lapbook? Eu vou precisar reler esse capítulo e marcar tudo que eu achar relevante, o principal. Também vou precisar, já imprimir umas figuras. Quem não puder imprimir pode fazer um desenho também. Peguei post-it, tesoura, cola, borracha, caneta, marca-texto, lápis. Eu vou utilizar o lápis, que eu ganhei da Fernanda. Grampeador, eu tenho aqui também clipe, pregadorzinho. Isso aí vai da criatividade de vocês. Nesse eu nem vou usar essas coisas aqui, tá? Vou usar só minhas figuras mesmo com cola. Então, agora o primeiro passo, a gente vai ler novamente esse capítulo e vamos marcar. Tia Meire vai fazer o dela aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma folha assim, tá? E vou trabalhar com ela dessa forma. Vou dobrar para fazer tipo uma capinha, tá certo? Então, aqui eu vou começar a pegar as minhas figuras para trabalhar o que eu vou fazer. Eu já marquei no livro, na página 159 e 160, onde será o meu resumo, ok? Então, vamos lá. O que eu descobri nessa situação toda? Eu peguei isso aqui, olha, e vou fazer o seguinte, ó. Geografia, industrialização brasileira, tá? Eu não tenho exatamente aquele título, que tá no livro, mas vai servir. Aí eu vou separar esse aqui para colocar na frente, tá? Eu vou deixar separado. E aí eu vou começar a colar as minhas figuras. Eu peguei duas bandeiras de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque a industrialização não começou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, eu vou colar aqui em cima, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. A intenção desse trabalho é quando eu visualizar essas figuras, eu conseguir contar a história que eu li. Eu conseguir memorizar os principais tópicos. Ok? Então, tá aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu descobri também que o dinheiro para essa industrialização veio de quê? Do café. Aí, eu peguei uma figurinha do café. Vou colocar. Eu posso deixar um espaço entre as figuras para eu escrever algo depois, para eu ficar mais fixado ainda. Tia Meire não tá escrevendo, porque Tia Meire já tá sabendo o que ela tá fazendo, tá bem? Mas vocês podem escrever e também colocar post-it. Colocar o post-it para ficar mais dividido, mais organizado, se quiserem, tá certo? Eu vi também que a mão de obra principal nesse momento, tanto nas lavouras de café como no início da industrialização, era mão de obra o quê? Imigrante. Então, eu peguei uma figura representando os imigrantes. Vou colocar aqui no meu trabalho. Coloquei. Então, de um lado aqui, de uma aba, em uma aba aqui, eu vou colocar o que impulsionou essa industrialização. E do outro lado, eu vou colocar os principais produtos dessa industrialização. Vamos lá? Os principais foram o quê? Estava se desenvolvendo, eles compravam muita coisa da Europa, dos Estados Unidos. Então, já tinha o quê? O bonde, estradas de ferro. Eu vou colocar o bonde e o telégrafo, que eram coisas muito importantes na época. Eu vou colocar desse lado. Ok? E do outro lado, eram os produtos que eram feitos, como, por exemplo,
roupas. Tia Meire quis pegar roupas mais ou menos daquela época. Eram produzidos móveis, ok? E eram também produzidos remédios, coisas que as pessoas precisavam naquela época. Então, eu também vou colar aqui do outro lado da minha aba aqui. Vocês podem utilizar qualquer tipo de papel, inclusive papéis coloridos, tá? Para ficar bem legal esse trabalho. O da Tia Meire tá branquinho aqui, porque algumas pessoas podem falar, não vou fazer porque eu não tenho papel colorido. Não, pode ser qualquer papel. Olha como é que ficou. Já tenho um lapbook sobre a industrialização brasileira, o início, né? No nosso livro de Geografia, capítulo 6. Vou fechar e vou fazer a finalização. Como que eu vou fazer essa finalização? Olha só, eu quero que fique assim, ok? Só que se eu colar exatamente desse jeito, o que que vai fazer? O que que vai acontecer? Não vou conseguir abrir, né? Vai ficar colado, como se fosse um envelope. Então, eu vou dividir essa figura ao meio. Ó, dividir ao meio. Vou cortar. E vou colar. Aí, na hora de juntar, fazer bonitinho, tá? Ó, vou colar uma parte aqui. E a outra do outro lado. O que vocês acharam? Ok? Esse foi a nossa capinha. Então, agora a gente vai ver se a gente vai conseguir saber a história através do nosso trabalho, do nosso resumo, tá bem? Olha só, é um trabalho de geografia sobre industrialização brasileira. Quando eu abrir, vai ter as informações que eu preciso através das figuras. Que informações? A industrialização começou em São Paulo e Rio de Janeiro, os recursos vieram do café e a mão de obra inicial foi imigrante. Foi possível isso tudo porque tinha muitos recursos, né? E a tecnologia estava começando a se desenvolver lá, como, por exemplo, bondes, telégrafos. A gente também sabe estradas de ferro, telefone, né? E os principais produtos que eram fabricados na época eram roupas, remédios e móveis. Ok? Esse foi o trabalho da Tia Meire. Esse foi meu primeiro lapbook com vocês. Agora eu quero ver a criatividade de vocês. Peguem esse capítulo 6 e façam da maneira que quiserem, tá? Quem não puder colar, pode desenhar. E quem preferir escrever mais coisas também, fiquem à vontade, tá bem? Façam e compartilhem com a Tia Meire. É a nossa tarefa da semana, tá? Beijo!